A Bíblia e o Espiritismo. Será que a Bíblia realmente proíbe a mediunidade? Ou será que o próprio Novo Testamento e também o Antigo descrevem fenômenos mediúnicos dentro da igreja primitiva? Hoje nós vamos analisar o texto bíblico, não como uma opinião, mas como texto. E se você já ouviu que a Bíblia é contra o Espiritismo, esse vídeo pode mudar a sua perspectiva. Vamos todos assistir de forma respeitosa as opiniões emitidas nesse vídeo, sem ataques nos comentários, gente. Vamos de forma respeitosa, sem uns atacarem os outros. Então a primeira passagem que a gente pode citar aqui é o Deuteronômios, capítulo 18, versículos 10 ao 12, que diz assim: Entre ti não se acharás quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem aguceiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus os lançará fora de diante de ti. E basicamente essa frase é muito utilizada justamente contra o Espiritismo nessa passagem, que diz que a Bíblia proíbe a mediunidade, né? E que também consultar os espíritos é uma abominação. Mas aí agora a gente entra num contexto histórico e também com uma resposta a essa questão, que seria basicamente que o texto que foi atribuído a Moisés com essa passagem é dirigido ao povo hebreu, que principalmente estava cercado por um povo que era idólatra, começava por conta disso, praticava magia ritualística, sacrifícios e feitiçarias com intuitos para ganhar dinheiro e misturava necromancia com adivinhações supersticiosas. Então não era uma adivinhação verdadeira que eles estavam fazendo para auxiliar, eles cobravam por isso. Aqui é ser contrário justamente à exploração, ao comércio espiritual. E a proibição não seria contra a comunicação espiritual em si, mas contra a exploração, a idolatria e o comércio, justamente dessas aptidões espirituais, que como Jesus fala, dai de graça aquilo que de graça recebestes, né? Então o que nós temos de graça, que recebemos, né, os dons mediúnicos de graça nós também devemos distribuir, né, utilizá-lo, né? E a própria Bíblia também mostra uma contradição quando alguém fala que a Bíblia proíbe comunicação ou que não tem espíritos, né? Porque a própria Bíblia mostra comunicação com os espíritos, então para mostrar que realmente existem, senão ela nem falaria que não seria possível fazer isso, ou proibiria. Mas como eu falei, a gente tem que entender o contexto histórico daquela época. Aquele povo era um povo muito embrutecido, um povo muito rudimentar. E justamente eles não conseguiam ter uma interpretação boa e geralmente quando consultavam algum médium para falar com um morto era para coisas fúteis, do tipo, o que aconteceu com a minha ovelha? Será que eu vou me casar? Será que onde foi parar a minha ferramenta? Entendeu? Era para finalidades fúteis, e não é para isso que a mediunidade serve, não é para adivinhação, não é para comércio e não é muito menos para ficar descobrindo o seu futuro para coisas bobas, não. O diálogo mediúnico com os espíritos é para coisas sérias, tanto até que o próprio Saul ele consulta o espírito do Samuel, mostrando que a Bíblia não condena a comunicação com os espíritos, mas condena esse comércio espiritual. E aí Saul ele consulta o espírito de Samuel em 1 Samuel, capítulo 28, porque se fosse impossível falar com os mortos, isso primeiro que nem aconteceria. O Saul não entraria em contato com Samuel. E ele faz exatamente isso, né? E segundo o livro dos Espíritos mostra que a mediunidade é faculdade natural de todas as pessoas. O erro está no uso egoísta e supersticioso. E a comunicação deve ter uma finalidade moral, que é o que aconteceu com Saul quando ele consulta o espírito de Samuel. É bem diferente disso. É bem diferente entre um comércio e uma finalidade moral. Também temos em Levíticos, capítulo 19, versículo 31, onde diz assim: Não vos voltareis para os necromantes, né? Eu estou resumindo aqui a passagem porque senão vai ficar muito extenso esse vídeo. E basicamente o uso contra o espiritismo diz assim: interpreta-se como proibição absoluta de qualquer contato espiritual. E a grande resposta espírita é ao contrário, né? A palavra hebraica usada, ela refere-se justamente a práticas de magias. Uma das coisas que a gente tem que entender é que para a gente estudar
os textos antigos, principalmente a Torá, que são os Pentateuco mosaico, e também a Tanakh, que posteriormente é toda a parte dos profetas, os Salmos, e também junto com a Torá, que é a Bíblia hebraica, né? A gente tem que entender a linguagem original. A linguagem original dos textos é em hebraico. O povo judeu falava em hebraico e também um pouco por aramaico. Mas a gente tem que entender que as traduções, quando foram passadas depois para o grego e depois para outros idiomas, acabaram perdendo esses sentidos, né? Figuras de linguagem, por exemplo, uma gíria que tem aqui em português, e aí, mano, tranquilo. Quando você converte essa para outra linguagem, perde um pouco o significado. Por exemplo, nem a pau, isso perde o significado se eu traduzir para outra língua. A mesma coisa acontece com essas expressões linguísticas do hebraico. Quando você traduz para outros idiomas, ela perde o sentido dela. E muitas coisas aconteceram exatamente nessas traduções. E a palavra hebraico, quando se traduz essa parte dos necromantes, é justamente referente às práticas práticas mágicas que as pessoas faziam, práticas ritualísticos, evocação pagã também, que eram aqueles rituais para evocação, e também quando se consultava justamente os oráculos supersticiosos. É nesse sentido, gente. É o que eu falei, é o sentido de comércio usando os dons espirituais ou a mediunidade, né? Já o espiritismo, ele não faz rituais mágicos, não faz adivinhação e não invoca os espíritos para ganhos materiais. Ele propõe estudo moral e esclarecimento espiritual. E aí passamos para a próxima passagem. Isaías capítulo 18, versículo 19, onde ele diz: Não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos, consultar-se-ão os mortos? E aí geralmente se usa contra o espiritismo isso dizendo que a interpretação, Deus proíbe as consultas com os espíritos. E basicamente tudo que eu já citei agora acaba passando por cima dessa passagem, né? Porque basicamente o texto critica a substituição de Deus por práticas supersticiosas. E eu estava explicando até agora nas outras passagens o porquê é proibido consultar no sentido de financeiro, ganhos materiais. Invocar os espíritos para ganhos materiais, para coisas supersticiosas, né? E nessa passagem é justamente a questão de muita gente acabar querendo substituindo Deus por práticas supersticiosas, tá? Não tem a ver com a consulta dos mortos. É porque muita gente prefere substituir Deus por alguma outra entidade, digamos assim. E não é assim. E até o Espiritismo nos mostra, né, que Deus continua sendo soberano, justo e bom, e os espíritos são criaturas e não divindades. Não há idolatria para os espíritos. A gente não tem que idolatrar espíritos. Nós somos espíritos, todos nós, só que nós estamos encarnados dentro do corpo. Quando você sai, quando você morre, o espírito sai do corpo, ele vira um espírito desencarnado. Todas as pessoas são espíritos. Então, basicamente, são pessoas que só estão fora do corpo. E não é para fazer idolatria a essas pessoas que estão fora do corpo. Eu posso, por exemplo, pegar aqui, um Chico Xavier. Ele é um exemplo de pessoa. Ele é um exemplo de que fez atitudes boas, da caridade, o uso corretíssimo da mediunidade, nunca cobrou nada, ao contrário, fez inúmeras doações, ajudou milhares de pessoas com a mediunidade, tanto com as cartas como financeiramente, né, no sentido do trabalho que ele exercia mesmo, do trabalho normal dele, como profissão mesmo, não estou falando da mediunidade. O trabalho dele, o pouco que ele ganhava, ele doava para os mais pobres, ele fazia campanhas de entrega de agasalho, de alimentos. Depois pesquisem aí, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu conto sobre a história do Chico. Mas é nesse sentido, é não criar idolatria aos espíritos. Você tem que idolatrar a Deus. Mas não é, por exemplo, o Chico morreu, eu vou ficar idolatrando ele. Não, não é isso. Não é, nossa, o meu Deus agora é o Chico. Não. O Chico morreu, ele continua seguindo como um espírito mais evoluído no plano espiritual. Ele é uma inspiração para mim, mas não é uma idolatria. Eu não vou ficar idolatrando ele. Entendem? É esse sentido que quer passar aqui, da gente não idolatrar os espíritos. Não é para fazer homenagem, falar, nossa, esse espírito é incrível, é fantástico. Não, não é nesse sentido. É no sentido de que, acima de tudo, é Deus. Deus é nosso Criador. E os espíritos são como todos nós. E aí temos a próxima passagem em Gálatas, capítulo 5, versículos 19 ao 21. Onde ele fala justamente sobre as feitiçarias, né? E geralmente se usa contra o espiritismo que a palavra feitiçaria é associada à mediunidade, gente, mas não é.
porque a palavra grega é farmakeia, que é ligada a poções mágicas, quando a gente traduz, né? É ligada mais a poções mágicas, a drogas e encantamentos, e não se refere à comunicação espiritual séria e moral. Nesse sentido de feitiçaria, é no sentido de uso de drogas e encantamentos ligadas a poções mágicas. É isso que faz a proibição. Não é sobre a comunicação com os espíritos. E aqui a gente tem que esclarecer sobre essa questão também. Naquela época existia um comércio espiritual gigantesco. As pessoas tiravam dinheiro em cima de coisas. Por exemplo, fazer uma poção para ajudar. Que seria o princípio, que ainda era visto mais para frente, depois virou alquimia, e a gente entendeu que era química mais para frente. Que é o uso de usar ervas medicinais para curar. Só que também existia aquele povo que usava de forma ruim. Que usava, fazia poções, feitiços para algo, finalidade ruins e ganhar dinheiro em cima disso. E o espiritismo é contra isso também. Nunca deve ser usado nada espiritual com finalidade de lucro. Então aqui é nesse sentido de poções, de drogas e para encantamentos. E o espiritismo não faz isso. Também temos a passagem em Hebreus, capítulo 9, versículos 27, onde diz assim: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. E alguns falam que isso é contra a encarnação, né? Mas a grande questão é que justamente é o contrário, né? Isso refere-se ao fato de que cada encarnação tem uma morte. Aqui ele diz no sentido de morrer do corpo físico. Esse corpo físico nessa encarnação vai morrer realmente. Não afirma que o espírito só se reencarna uma única vez. Ele só diz que a pessoa que está viva nessa encarnação vai ter que morrer. O corpo dela vai morrer uma vez e acabou. E aí depois, em uma outra encarnação, tem um outro corpo e lá também vai ter que morrer. Entendeu? É nesse sentido. Tanto até que tem outras passagens que falam justamente, sugerem um retorno. O que já iria contradizer essa questão, se isso fosse contra a encarnação, né? Porque em outras passagens, por exemplo, em Mateus 11 e 14, João Batista seria Elias, né? Eles falam que João Batista voltou e que seria Elias. E também em João, capítulo 3, versículo 3, fala sobre o nascer de novo, que é onde Jesus fala com Nicodemos, né? Então, assim, como eu disse, é uma interpretação errônea que alguns fazem, certo? E aí passamos agora para a próxima passagem, que é primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 20, que diz assim: Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, e aos demônios que as sacrificam, e não a Deus. Não quero que sejais participantes com os demônios, né? Que na verdade aqui diria sobre questão de sacrifícios, né? E Paulo de Tarso criticava os cultos pagãos idólatras, certo? E o espiritismo ele não realiza sacrifícios, ele não cultua espíritos e ele não presta adoração. Uma das coisas que acontece, né? No espiritismo a gente não fica cultuando o espírito tal pessoa. A gente, por exemplo, fala, o doutor Bezerra de Menezes, agradecemos ao espírito dele, pedimos auxílio e amparo, mas ninguém fica idolatrando ele, cria um altar com a imagem dele, todo dia reza para aquela imagem. O espiritismo não faz isso. Também temos a passagem justamente em Apocalipse, capítulo 21, versículos 8, onde diz assim: Quando, porém, os covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde no fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Mesmo princípio, a condenação sobre a magia egoística e não a mediunidade moral. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, que a gente até falou aqui. A consulta de Saul a Samuel, ali foi uma consulta a um espírito, né, que Samuel estava morto. Foi uma consulta com finalidades do que instrutiva, finalidade moral. É para isso que a mediunidade serve. E aqui ele não fala médiums, ele fala os feiticeiros, a magia egoísta. Magia em si não é um problema. O problema é quando você usa magia de forma ruim. É quando você lucra com isso, é quando você usa para fazer mal para os outros, né? Mas isso aí o espiritismo não tem nada a ver. Mas é um ponto. Por exemplo, em algumas religiões acabam se utilizando isso, a questão da magia, mas é o que eu citei aqui, é a magia com finalidades ruins, egoístas,
para se ter benefício ou causar dano ao outro. É nesse sentido que aqui eles estão penalizando. Não é o uso da magia para coisas boas, ok? Mas não tem a ver com o espiritismo. E a gente passa para a próxima passagem também. E agora temos até passagens onde justamente validam a questão da comunicação com os mortos, como por exemplo, e também a reencarnação, né? Como por exemplo o caso da transfiguração, que aconteceu justamente em Mateus, capítulo 17, versículos 1 ao 3, onde diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular ao alto de um monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. E eis que lhe aparecem Moisés e Elias falando com ele, gente. Então, justamente, Jesus, Moisés e Elias. Os dois espíritos, tanto de Moisés como Elias, aparecem ao lado de Jesus. Eles conversam conscientemente e são reconhecidos. Até que o Pedro depois fala depois que desaparece, né? Ele desaparece e o próprio Pedro fala para Jesus se ele quer que monte digamos assim, um acampamento ali para Moisés e para Elias também, uma barraca para eles, né? E basicamente é isso que mostra, né? Acontece em estado alterado de percepção, quando Pedro fala até em uma visão que ele teve, né? E todos ali estiveram juntos, viram isso. Isso caracteriza justamente uma manifestação espiritual visual, onde os dois espíritos apareceram ali e Jesus também se projetou em espírito ali, ficou só a luz divina dele. Uma comunicação entre planos, né? Porque isso que acontece, Jesus estava vivo e se comunicou com os outros dois espíritos. E reconhecimento e identidade após a morte, porque se não fosse assim só teria falado, ele se comunicou com dois espíritos de luz, mas não, deu para reconhecer que era Isaías e Moisés. Não, desculpa, Elias e Moisés. Então não há condenação, ao contrário, até Jesus fez isso, conversou com os mortos. A legitimação, ao contrário, aqui legitima totalmente a comunicação com os mortos. Se fosse proibido, Jesus nem sequer teria participado, nem sequer teria feito isso. E é um dos pontos que a gente tem que entender, gente. Comunicação espiritual não é um problema. O problema que já foi mostrado e que os próprios profetas nos mostram, que dizem que é a questão da comunicação com finalidades esdrúxulas, com finalidades fúteis e com cobrança financeira. Isso é totalmente errado, mas a comunicação com finalidades morais, finalidade de desenvolvimento, de melhora, de aprimoramento, é totalmente legitimizada. E aqui, se fosse realmente proibido, Jesus nunca teria feito isso, a parte da transfiguração acontecer. E aqui passamos para a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, onde Paulo vai falar sobre os dons espirituais, né? E o Paulo diz assim: a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, a outro, a palavra da ciência, e assim sucessivamente, né? Da profecia. Então, basicamente, discernimento também dos Espíritos, o próprio Paulo fala isso, a variedade de línguas e a interpretação de línguas. Então, esses versículos do 8 ao 10 mostram justamente isso. Que aqui Paulo ele não está condenando a mediunidade. Ele aqui está mostrando que é verdadeira. Os dons espirituais, que na verdade são dons mediúnicos, só que cada religião usa outros termos, por exemplo, os dons do Espírito Santo, na verdade é mediunidade, só que com outro termo. E cada um quer interpretar de uma maneira para não misturar as coisas, só que na verdade é a mesma coisa. O Espiritismo sabe que é a mesma coisa, só que outras religiões não querem aceitar que é a mesma coisa, mas a gente sabe que é. Os dons espirituais são dons mediúnicos, que vem direto de Deus, e que é o seu espírito que tem essa capacidade de ter essa comunicação espiritual, essas capacidades espirituais, e cada pessoa tem uma mediunidade específica. Um da psicografia, o outro tem da psicofonia, da fala, o outro da xenoglóssia, que é você falar em vários idiomas diferentes, um tem a clarividência aprimorada, com clara audiência também, então consegue ver o futuro, profetizar coisas.
Outros têm mais inspiração dos espíritos com a parte da sabedoria, focada nas palavras da ciência. Então, assim, e até discernimento de espíritos. Então, para mostrar que realmente Paulo, em nenhum momento a Bíblia contradiz, até que no Novo Testamento não contradiz, muito pelo contrário. Reafirma que todos nós temos capacidades mediúnicas. Todos. E é justamente, e esses fenômenos são classificados como mediunidade, né? Mediunidade intuitiva, psicofônica, mediunidade de efeitos físicos, mediunidade de clara evidência e xenoglóssica, que eu falei aqui, falar de várias línguas. Paulo não proíbe a mediunidade, muito pelo contrário. Ele organiza e orienta moralmente. Se ela for usada com finalidades de instrução, de melhoramento e desenvolvimento moral e auxílio ao próximo, sem cobrança, é totalmente validada. E é aqui essas passagens confirmam plenamente isso. Daí então passamos para outra carta de Paulo, 1 Coríntios capítulo 14 ao versículo 26, né? Que diz assim: Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça tudo para edificação. Então a primeira epístola dos Coríntios, né, fala justamente sobre, também mostra um pouco e descreve o que acontece numa reunião mediúnica coletiva, né? A manifestação espiritual que acontece numa assembleia. E Paulo apenas recomenda a ordem que as coisas aconteçam, né? Que faça-se tudo para edificação. Até as reuniões na igreja primitiva, na época do cristianismo primitivo, né? Onde se reuniam, as pessoas tinham manifestações ali. Aconteciam manifestações. As línguas de fogo que desciam na cabeça das pessoas eram um exemplo disso. Uma manifestação tanto de genoglossa da mediunidade, como também de uma manifestação de efeitos físicos, onde literalmente surgia a língua de fogo em cima da pessoa. E ela falava em outros idiomas. E é basicamente isso. Ele não proíbe. E ainda mais aqui, ó, em reuniões conjuntas, né, onde você faça a leitura, o estudo sério ali nas reuniões, possa lidar com os fenômenos mediúnicos, ou dons espirituais, seja como cada uma das religiões interpretem. Mas aqui, como estou falando do espiritismo, é sobre a mediunidade. Mas no final, todas as palavras dão o mesmo sentido, que são os dons espirituais, que é a mediunidade. Então aqui, muito pelo contrário, Paulo até confirma que pode ter manifestações espirituais em uma assembleia, em um grupo organizado com finalidades de ordem moral, de sempre progresso. Bom, pessoal, eu vou tentar ser um pouco mais direto, que tem muitas passagens e eu vou resumir mais elas, né? Se quiserem, também posso fazer uma parte 2 para a gente debater mais. Mas vamos lá. Em 1 João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, se observar cuidadosamente, nenhum momento não diz: não falem com os espíritos. Muito pelo contrário, ele não fala para não falar com os espíritos. Ele diz: testem os espíritos que estão em comunicação. Isso pressupõe uma comunicação ativa, um contato real espiritual e um discernimento moral. Esse versículo é um dos mais fortes em defesa justamente da comunicação mediúnica, né? Que mostra isso. Aqui é para você se comunicar, e em nenhum momento ele diz que todos os espíritos são do mal. Muito pelo contrário. Saiba discernir entre os bons e os ruins, que é o que no espiritismo a gente faz. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 9, diz assim: tinha este 4 filhas virgens que profetizavam, né? E a profecia no contexto bíblico não é prever o futuro apenas, é falar sobre inspiração espiritual. No contexto bíblico é exatamente isso. Logo, as mulheres na verdade eram médias. Profetas na verdade são médiums, né? Só que com outro termo. Eram mulheres médias da igreja primitiva, e esse já era um fenômeno conhecido. Um fenômeno mediúnico conhecido. E a gente passa para outra passagem, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16 ao 18, que diz assim: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos de Deus Altíssimo, e vos anunciaram o caminho da salvação. E isto fez por muitos dias. Mas Paulo perturbou-se, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu te ordeno, saia dela. E a mesma saiu. E o mesmo saiu. E logo Paulo expulsou o espírito.
Então aqui já tem a defesa direta, né, do que acontece, de saber distinguir, né, e mostra justamente o espírito comunicante. Então Paulo sabia que ela tinha um espírito ali, e inclusive ele foi lá e falou para o espírito sair do corpo dela. Influência espiritual real, essa passagem, assim como todas as outras e muitas outras, valida ainda mais a comunicação espiritual e a capacidade de diálogo com os espíritos, porque senão Paulo não teria falado isso, não teria falado na passagem. E o espírito saiu, o espírito foi expulso. Em nenhum momento teria falado isso na passagem. E é justamente a capacidade de diálogo com os espíritos, né? O problema não é o fenômeno mediúnico, o problema é o tipo de espírito e a finalidade que está por trás do fenômeno, como eu falei. Se é um espírito bom com finalidades positivas de desenvolvimento, tudo bem. Agora, se está ali um espírito obsessor atrapalhando a mulher, é outra coisa. Aí você tem que auxiliar, instruir o espírito para ele seguir um caminho melhor, para ele não incomodar mais, para seguir um caminho para também o próprio espírito se desenvolver e evoluir espiritualmente. E aí passamos para Hebreus, capítulo 12, versículos 1, que diz assim: portanto, também vós, visto que temos de rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos a todo o peso do pecado que não tão de perto nos rodeia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E aqui tem até uma interpretação muito interessante dessa passagem, que diz que não só a interpretação, né, rodeado de pessoas, mas diz assim, rodear-nos de tão grande nuvens de testemunhas. Se for só de pessoas, eu teria falado tão grande quantidade de testemunhas, assim, de pessoas. Mas não, ele deixa muito bem claro, tão grande nuvem de testemunhas. E aqui uma das interpretações é justamente, né, são espíritos conscientes que todo momento estão nos observando, né, observando os encarnados e interagindo moralmente com eles, né. E então, fora tudo isso, ainda temos as aparições de Jesus após a morte, né? Após a crucificação de Jesus Cristo, ele justamente aparece para Maria em João, capítulo 20, versículos 14 ao 17. Ele aparece aos discípulos em Lucas, capítulo 24, e conversa e ensina e fala, explica aos apóstolos, inclusive ele mesmo é tocado, né? Então, se a manifestação espiritual fosse proibida, o cristianismo não seria permitido, né? E o cristianismo nasceria de um fenômeno justamente mediúnico. Aqui Jesus, ele literalmente apareceu um espírito ali para as pessoas, né? Se materializou, falando de materialização física dele, para as pessoas poderem tocar. Deixa bem claro, após a crucificação, Jesus morreu ali e ele voltou. E ele não veio, ele renasceu, e aí depois ele foi embora de novo, depois voltou, depois... Não. É literalmente ali o corpo espiritual dele, que ele se fez efeitos físicos de materialização, se materializou ali, e os apóstolos puderam tocar nele, puderam conversar, tanto até que ele falava que não gostaria que tocassem nele. Em alguns momentos ele fala isso e abre exceção, né, para os apóstolos. Mas assim, essa é a grande questão. Os espíritos, a vida após a morte, os espíritos, a comunicação mediúnica, nada disso é proibido. Nunca foi. Sempre foi a interpretação errada das pessoas sobre as passagens bíblicas. E a gente continua. Em João capítulo 14, versículo 16 a 17, que agora é sobre o Consolador prometido, né? E aí diz assim: e eu rogarei ao Pai, a ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhecem, mas vós o conheceis. E que, na verdade, esse Espírito da verdade, né, ele mesmo diz, o Consolador, eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E o próprio Jesus depois ele complementa e diz, né, que ele não vai, eu não vou estar entre vocês, mas meu Pai vai enviar outro Consolador, deixando bem claro que não é ele o Consolador. Ele vai enviar o Espírito da verdade, e esse Espírito vai lá inspirar as pessoas. E aí sim, que até no Espiritismo a gente sabe, né, quem é o Espírito da verdade, a continuação da revelação divina e a comunicação espiritual futura que iria ter, né, que é a base central do entendimento de Kardec, justamente da doutrina, né, da codificação espiritual. O Espírito da verdade falou com Kardec lá, com os espíritos, com vários médiums, né, os espíritos se comunicaram com Kardec, inclusive o próprio Espírito de verdade também, e aí surgiu a
codificação. Então, a síntese geral é: no Novo e no Antigo Testamento encontramos espíritos que aparecem, comunicação após a morte, dons mediúnicos organizados, discernimento de espíritos e reuniões espirituais coletivas. E o que é condenado? Falsidade, desordem, espíritos enganadores com finalidade de lucro e uso egoísta da mediunidade. Isso é condenado, não a mediunidade. E nunca foi. Comunicação com os mortos nunca foi condenada. Saul e Jesus são os melhores exemplos disso, que eu acabei de citar aqui nas passagens. E o fenômeno em si não é proibido, ele é regulado. Você tem que ter discernimento de usar. Então, não criar para idolatria, não para comércio espiritual. E a comunicação com os espíritos não é proibido na prática. Muito ao contrário, ela é algo natural. Mas aí depende do uso que você vai usar. Se é algo bom, uma finalidade boa, ou se é algo ruim. Para finalidades ruins, ele não é permitido, mas para finalidades de progresso moral, é permitido. Então, muito obrigado a todos vocês pela participação. Esse vídeo acabou se estendendo até mais do que eu queria, mas se vocês quiserem, eu posso até fazer uma segunda parte aqui, para a gente falar mais passagens, comentar mais sobre esse assunto. E, bom, é isso, eu tentei sintetizar bem o assunto, mas, por favor, pessoal, peço encarecidamente que, se forem escrever nos comentários, escrevam de forma respeitosa, nunca atacando ninguém. Inclusive pessoas de outras religiões, peço que não venham para ficar atacando aqui nos comentários. Nosso intuito é apenas instrutivo e esclarecedor, é apenas isso. Vamos respeitar, assim como Jesus fazia com os apóstolos, com todas as outras religiões ele respeitava. Então, para todos que vierem aqui, que não forem a favor do meu ponto de vista, tudo bem. Tudo bem, cada um, eu respeito o ponto de vista de cada um, só que aqui eu só mostrei o texto em si. Então é isso, muito obrigado a todos, que Deus os abençoe, um grande abraço e até mais.